Bem-vindos à Abordaria, sou Carolina Erzenuti, diretora da Aborda, uma plataforma dedicada à arte e cultura contemporânea na América Latina. Aqui a gente discute os caminhos que moldam o cenário artístico atual, investigando pesquisas, experiências e os desafios do mercado da arte brasileira. Expandir fronteiras sempre fez parte da trajetória de muitos artistas brasileiros. Mas o que leva um artista a buscar reconhecimento fora do país? Quais são os desafios e oportunidades de se inserir no mercado internacional? Como a arte urbana brasileira é percebida lá fora? E o que acontece quando esse artista retorna? Essas são algumas das questões que vamos explorar hoje, junto com um convidado que viveu esse percurso na prática. Nosso convidado de hoje é Teodoro Autops, ou simplesmente Autops, artista de São Paulo, apaixonado por desenho e animação. Depois de uma temporada na Europa, Autops retorna ao Brasil com novas vivências e perspectivas sobre o mercado da arte. E para quem não sabe, Autópsia é um novo artista representado da Alborda. Bem-vindo, Autópsia. Muito feliz que a gente vai conversar. Bom, feliz que você faz parte da Aborda agora. Queria agradecer por você ter aceitado esse convite. A gente pensou esse episódio querendo falar do seu trabalho, obviamente, mas também trazer, eu acho que essa questão de viver lá fora, né? Que todo mundo fica nessa ânsia, né? Acho que é um desejo muito grande dos artistas, e acho que de alguma maneira você realizou aquilo que muitos artistas gostariam de realizar, assim. Então, eu acho que esse episódio ele é um pouco para isso, assim, porque a gente acredita que vai poder abrir assim, os olhos para muitos artistas que não têm essa mesma oportunidade, mas que vão poder ver através da sua experiência, assim, como é que são os desafios, como também são as alegrias de ter experimentado, digamos assim, uma carreira internacional. Ah. Bom, Carol, obrigado por essa oportunidade. Tô muito, muito feliz de estar podendo falar sobre esse assunto, sobre essa experiência e ter a oportunidade de trabalhar junto com a Borda também. Tô honrado, assim. Bom, eu acho que é muito importante compartilhar as experiências vividas entre os artistas e as pessoas que acompanham também o meu trabalho ou vão passar a conhecer agora também a partir desse podcast. Então, é uma grande oportunidade, assim mesmo, para mim, estar podendo falar sobre. Massa, para a gente começar, eu vou fazer minha breve audiodescrição e depois eu vou pedir para você se descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelo louro encaracolado. Eu uso um óculos, uso não, né? Tenho vários, mas estou com um óculos preto, um pouco grande, uma camiseta preta, tenho algumas tatuagens no braço. Estou gravando a sala da minha casa aqui em São Paulo, tem vários quadros na sala. Bom, eu sou Teodoro Tops, eu tenho 33 anos, sou artista visual, eu sou um homem branco, tenho cabelo meio castanho claro, curto. Eu tô gravando do meu quarto, na minha casa, em São Paulo. Meu armário é cheio de adesivos que compõem visualmente um pouco da minha caminhada como arteiro e das minhas amizades, assim. Eu só te chamo de Teodoro, então vai ser Teodoro que a gente vai usar aqui. Teodoro, para começar, eu queria te perguntar isso, assim, o que que te motivou sair do Brasil? Assim, o que você pensou para ir? Eu acho que eu conheço a sua história, né? Você já me contou. Eu acho que vai ser muito difícil a gente gravar aqui em poucos minutos. Para quem não sabe, Muito Teodoro longa. fala muito. Então vamos ver se Teodoro, que fala Maca Mulher do Leite, vai conseguir gravar em 40 minutos. Mas vamos lá. Queria que você contasse. E, obviamente, eu acho que para você contar o que te fez sair do Brasil, você vai ter que contar quem você era antes de você sair do Brasil, ou o que você quiser contar disso, como é que foram as suas experiências, porque acho que de alguma maneira isso se relaciona com a sua decisão de ir. Eu queria que você começasse contando isso, como é que foi isso, né? Decidir ir, por que que você foi, enfim, o que fez com que você fizesse essa mudança na sua carreira? Bom, eu sou artista plástico, faço meu trabalho autoral desde 2018, que eu desenvolvi assim o trabalho com essa linguagem, preto e branco, cartoon. E aí, em 2019, eu fiz uma primeira viagem para a Europa, onde eu fiquei 3 meses no total, pingando de país em país. E essa primeira experiência, ela me mostrou
a possibilidade de juntar um dinheiro e testar. Simplesmente você tendo amigos, principalmente que te recebem nos lugares, torna muito mais fácil a ida, né, para cidades e países diferentes. Porque o que você mais gasta numa viagem, com certeza, é estadia, né, além de alimentação e tal. Então, através do grafite, assim, da vivência, de conhecer amigos de amigos e parece que é como se fosse um portal, assim, que se abre através da cultura do hip hop, mais especificamente do grafite, onde tem essa cultura mesmo de receber e ajudar pessoas que vêm com o intuito de pintar, né? Então, é uma cultura que tem esse suporte mesmo, as pessoas se apoiam e se admiram através da arte, né? Então, acho que o grafite é muito poderoso porque realmente é, serviu e serve como um portal para mim, não só socialmente conhecer as pessoas e possibilitar essas aberturas e entradas em lugares diferentes, mas também influenciou muito o meu trabalho, né? Porque eu tenho uma caminhada do grafite mais de trawap, de fazer letra e tal, que me deu uma maneira de ser mesmo, um estilo de vida que influenciou muito no meu trabalho, que veio a partir disso, né? O meu trabalho autoral tem muita influência da minha como grafiteiro. Então, a partir dessa primeira experiência que eu tive em 2019, logo depois houve a pandemia e tal. A partir daí que, de fato, eu comecei a fazer minhas primeiras exposições, comecei a entender o formato de trabalho que eu gosto de executar, que são séries de telas que contam histórias. Então, depois da pandemia e tal, as coisas voltaram a abrir e eu consegui, aos poucos, ir juntando dinheiro para, em 2023, fazer novamente uma volta à Europa, só que já com um convite de uma galeria na Inglaterra, em Norwich, que chama Musée Art. E aí eu fiquei um mês, em maio, na residência artística nessa cidade chamada Norwich, e no final teve a exposição, junto com o Murex, que é um grande amigo meu. A gente fez a exposição em duo, e aí no final ele fez mais um rolezinho muito curto, só que eu me programei e consegui fazer novamente uma viagem muito longa e fiquei de maio, no final das contas, até novembro na Europa. Então, 6 meses. Novamente, usufruindo de uma rede de contatos que eu construí a partir do grafite. Assim, tenho um grande, grande amigo em Roma, alguns amigos em Paris, em Lisboa também, e também passei por Berlim. E aí, nesses 5 meses restantes da viagem, eu fiquei pingando nessas cidades, ficando na casa dos amigos e tal, pintando com eles. E, e aí, no final das contas, eu voltei para o Brasil, só que de uma forma não calculada, eu acabei passando metade do ano fora. Foi um pouco mais do que eu tinha me planejado. Mas aí eu participei, além da exposição, no início da viagem, eu acabei participando de um festival de música brasileira em Portugal, em Figueira da Foz, que é uma cidade praiana de lá, bem perto de Lisboa, né, que Portugal é pequeno, mas consegui fazer esse trabalho também. E fora as pinturas de grafite mesmo, que não são trabalhos rentáveis nem nada do tipo, mas que eu faço por diversão e por amor, né? Então foram muitas, muitas experiências legais que me fizeram voltar para cá no final de 2023 com a ideia de que eu poderia novamente trabalhar aqui mais uns 6 meses, juntar um dinheiro e pela primeira vez em 2024 ir com o intuito de ficar em Lisboa, né? E aí eu aluguei um espaço para trabalhar e para viver e foi a primeira vez que eu realmente me comprometi a estar num lugar só e sem necessariamente ficar pingando na casa de amigos e tal. Realmente é, tomei a iniciativa de investir para ter meu próprio espaço e ter essa experiência para ver como que
o mercado ou as oportunidades reagem também a esse meu movimento, né? A minha movimentação, porque é uma grande aposta, né? Eu não tenho nada. A gente, como artista, a gente sabe que a gente sempre tem que estar aberto para as novas oportunidades e, ao mesmo tempo, você tem que se manter no meio do caminho, porque tudo é instável, né? Tem mês que você tem um monte de trabalho, tem mês que você tem menos. Então, foi um grande desafio em relação a essa parte de estabilidade. Mas aí deixa eu te perguntar uma coisa. Então, quando você, só para quem está ouvindo assim, conseguir entender, quando você foi a primeira vez, você participou dessa exposição em Londres, né? Que Não, você. A desculpa, segunda só vez. foi da segunda vez. Na primeira, eu simplesmente pintei trem e metrô pra caralho. Tipo, Ah, só fiz grafite. era isso que eu ia perguntar. Vivi a vida loucamente. Entendi. Então, vamos dizer assim, que dessas duas primeiras experiências, você estava mais se conectando com outras pessoas, né? E reencontrando alguns amigos. Sim, mas é curioso, assim, é só legal pontuar que nessa primeira viagem, no final das contas, eu fui para Londres de Berlim, eu fui de trem para Londres só para entregar 3 trabalhos autorais, desenhos originais, para o mesmo galerista que no final das contas me convidou para fazer a exposição. Então foram minhas primeiras vendas de trabalho autoral foi durante essa viagem de 2019. Por isso que foi tão simbólico para mim, assim, eu voltei de lá com a chancela de que meu trabalho é comercializável, porque o galerista vendeu muito rapidamente. E eu nunca tinha Tá, tido essa oportunidade aqui. legal. E aí, legal. Então, só para a gente continuar aqui e as pessoas entenderem também um pouco desse caminho, né? Então, quando você decide ir em 2024 é muito também da coisa de tentar outros financiamentos do seu trabalho, outras vendas, né? De alguma forma, testar o seu trabalho lá. Você já tinha testado um pouco nessa primeira experiência, assim, era um pouco para entender isso, assim, era um desejo, assim, quando você vai em 2024, é um desejo de uma coisa de grana mesmo, de carreira, ou de testar o seu trabalho em outros lugares, assim? Na verdade, eu vou te falar que é mais uma questão de qualidade de vida. Não foi muito estratégico, foi meio kamikaze mesmo, para ver como eu iria também iria reagir a estar num ambiente completamente novo. E Lisboa, especificamente, Portugal, é um lugar que tem uma mentalidade mais antiga. Então, não é como se eu tivesse, sei lá, em Paris ou em Berlim mesmo, onde eventualmente depois esse ano eu consegui fazer a exposição. É um lugar que é menor e é muito mais turístico, então fora que tem essa questão também de que está super, ultra saturado de brasileiro lá, né? Então, Uhum. tem toda essa questão que a gente está recolonizando culturalmente agora, né? Os nossos colonizadores. Então, tem uma tensão, assim, uma coisa social no ar lá que não é tão benéfica, assim, né? Para qualquer pessoa que está chegando lá querendo oportunidade. Mas foi mais essa questão de querer morar num lugar mais calmo, e utilizar lá como uma base de todas essas outras cidades que são polos mais relevantes no mundo da arte, tanto arte urbana como arte contemporânea, como eu mencionei, Paris ou Berlim. E, assim, o fato de poder usufruir da questão geográfica mesmo e de ser super barato pegar um voo de Lisboa para qualquer lugar ali próximo, né, na Europa, realmente é como se fosse pegar um voo daqui para Floripa ou para o Rio mesmo, é o mesmo preço, sabe? Massa. A Mari vai me matar, porque eu vou fazer perguntas que não estão no roteiro, a gente já tem um roteiro enorme. Mas E eu tô falando muito também. mas você acha que o seu trabalho, ele foi, o trabalho estético foi influenciado por essa vivência na Europa, assim? Ou você acha que não? Sim,
por um lado, sim, eu fui para lá com o intuito de, aos poucos, por exemplo, colocar a cor, né? Porque, para quem não conhece meu trabalho, uma das principais características estéticas é que é preto e branco, né? E tem o ser humano como centro do seu conceito, né? As relações humanas, principalmente. E eu já fui com um pouco do intuito de, nas próximas oportunidades que eu tivesse, eu trabalhar um pouco com cor, de uma forma sutil e que fizesse sentido também, né? Que não fosse simplesmente alterar a minha arte por nenhum motivo, assim. Eu realmente gostaria... Eu gosto muito de colocar significado profundo nas coisas, assim, principalmente quando se trata do meu trabalho. E, e aí, por conta, não sei se do destino, mas também do trabalho que eu fiz de bastidores para conseguir fazer acontecer e tal, que é qualquer artista tem que se relacionar com as pessoas, né, para fazer as coisas acontecerem. Eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar, de pintar um prédio na Romênia, e lá eu coloquei pela primeira vez no mural um coração no topo, que era, obviamente, eu pintei de vermelho, e o fundo do trabalho, por conta deles perguntarem se seria possível também, em vez de preto, que é uma marca registrada, eu acabei usando um azul marinho bem escuro, assim, então ficou bem sutil a diferença, só que foi uma grande oportunidade para mim, assim, mostrar algo, uma variação bem sutil no trabalho, mas com essas novas características, assim. Então, eu acho que o fato de eu ter o meu próprio espaço também acabou influenciando bastante, porque aqui em São Paulo eu sempre acabei utilizando espaços. Nunca tive estabilidade, por assim dizer, né? De ter meu próprio espaço, meu próprio ateliê e tal. Então, não sei se é legal falar, na verdade, né? Pode falar. A gente nem vai cortar essa parte. Tá. É que é legal, né? Ter. Mas, enfim, eu acho que finalmente ter o meu próprio espaço para eu poder desenvolver meu trabalho de uma forma bem pessoal e bem calma, isso acaba influenciando o trabalho de qualquer artista, né? Então, não só o fato de estar num lugar diferente, mas às vezes você se distanciar de questões sociais, por exemplo, da família, de tudo, né? Que são demandas. Eu acho que isso te dá arte, dá um espaço, te libera um espaço que no final das contas ele acaba sendo muito relevante na parte da criação de qualquer artista. Então, eu acho que foi mais esse distanciamento da minha vida cotidiana, por assim dizer, que acabou influenciando mais, porque a gente tem uma tendência a ter o olhar viciado sobre as coisas, né? O ser humano ele acaba fazendo as coisas muito por repetição, automatizado, a gente tem uma rotina. Eu, inclusive, não tenho, na verdade, uma rotina, mas eu sei o quanto é benéfico ter também. Mas eu acho que o que mais foi rico para mim dessa experiência foi justamente esse distanciamento do que é o já conhecido por mim. Então, estar vivendo uma coisa nova também te traz sentimentos novos que acabam tendo impacto no seu trabalho, com certeza. Então, eu fiz uma exposição no México quando eu já estava morando em Lisboa. Eles me levaram, chama Muro Prints, a galeria. Eles me convidaram para pintar a galeria e a gente fazer um evento de inauguração dessa nova galeria deles com uma exposição minha. E aí eu produzi uma série chamada O Brilho e assim isso acabou saindo do jeito onde eu não tinha nenhuma pretensão quando eu comecei a desenhar. Eu pensei, bom, é só não só mais um projeto, né? Pelo amor de Deus, foi gigante para mim a hora que eles
me convidaram e falaram, tipo, sobre o que era o projeto e tal. Só que depois você vai se acostumando com a ideia, você já começa, tipo, a pensar, nossa, que legal, eu realmente vou para lá. É Guadalajara, no México, né? O nome da cidade. E aí, conforme eu fui amadurecendo a ideia e comecei a criar o conceito da série que eu ia fazer, da história, começou a sair de um jeito, assim, uma coisa que eventualmente se tornou, para mim, a série mais legal que eu já fiz. E com certeza o que eu estava sentindo na hora e o que eu estava vivendo influenciou muito o resultado dessa obra. Então, eu tenho certeza que eu não teria produzido o que eu produzi se eu tivesse aqui. Ah, não, com certeza. Enfim, também tem isso, né? O seu trabalho fala sobre sentimentos, né? E sobre reações. Quando você está num país, quando você é estranho num país, né? As suas relações elas se dão de uma outra maneira, né? Então, obviamente, o trabalho ele também acaba se construindo de uma outra forma, né? A partir de outros sentimentos e de outras relações e de outras formas de se relacionar. Mas eu vou voltar aqui para o meu roteiro, porque senão a gente não vai chegar até o final. Já deu 40 minutos. Aí, mas uma das coisas que eu acho que todo mundo gosta de saber, né? Enfim, os artistas têm muita curiosidade, é como é que funciona assim esse mercado, né? Porque eu acho que você começa a falar do seu trabalho e dessa sua história, e você vai falando, né? Ah, eu fui ali, eu pintei, me convidaram, e isso, e parece muito simples, e não é simples, a gente sabe que não é simples. Então eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que. Quais são as diferenças assim desse funcionamento que você pôde perceber no mercado entre o Brasil e a Europa, né? E sobre como que se dão essas oportunidades, né? Como é que funciona essa relação entre o mercado, as pessoas, né? E os artistas, né? Como é que isso, de alguma maneira, foi se construindo para você? Óbvio, você vai falar da sua experiência, né? Porque acho que cada um que vai vive uma experiência diferente, mas como é que você percebeu isso, assim? E como é que, de alguma maneira, esses projetos, eles chegaram até você ou você chegou até esses projetos? Como é que foi se construindo isso? Bom, eu acho que é realmente muito único e relativo às experiências, a maneira como um artista se relaciona com galeristas ou com festivais. No meu caso, as oportunidades que eu consegui, que acabaram aparecendo para mim, foram todas fora de Lisboa. Isso foi muito curioso, assim, apesar de eu estar me esforçando bastante para tipo pagar aluguel, para conseguir viver bem num lugar que é caro. Inclusive as pessoas de Lisboa sempre reclamam muito da inflação e da questão de os turistas e os nômades digitais de outros países mais ricos irem lá morar e acaba influenciando muito na qualidade de vida de quem vive lá. Então, apesar de eu estar morando lá, os meus trabalhos eram sempre fora. Então, os momentos onde eu estava lá, eu estava mais criando os projetos ou trabalhando nos meus projetos pessoais, mas sempre viajando para trabalhar. E isso também foi uma questão crucial para eu decidir voltar, né, para o Brasil, pois não faz tanto sentido assim você estar se matando mentalmente, né, para conseguir se estabilizar num lugar e você sempre ter que viajar para conseguir trabalhar e ganhar o dinheiro para se manter, né? Então, se fosse para eu estar sempre viajando, não tem a necessidade de você ter seu próprio espaço, né? Então, assim, as minhas experiências lá foram três grandes trabalhos que eu fiz, né? Então, acho que fica mais fácil falar de cada uma delas. A primeira foi essa exposição no México, na Muro Prints Galeria, e é um casal mexicano, muito, muito legais, os donos, e eles. É um projeto relativamente novo, eu acho que foi no final de 2023 que eles inauguraram e começaram a investir
em compras de prints de artistas da América Latina, que eles gostavam. E a curadoria deles é muito boa, assim, tipo, tudo que eu vi lá, eu fiquei com vontade de comprar, quase que eu volto deixando todo o dinheiro lá, porque eu, de tantos prints que eu gostei. E muitos artistas que eu passei a conhecer por causa da curadoria deles, então foi uma experiência muito rica, assim, muito... Eu me senti muito honrado em ser o artista que eles escolheram para pintar a galeria deles, porque ficou para sempre a minha pintura lá, né? Foram 3 grandes trabalhos que aconteceram para mim desde que eu fui para lá, foi em maio de 2024. Em agosto, não, foi em setembro de 2024, eu fui para Guadalajara, no México, fazer uma exposição e lançar um print na Muro Prints Galeria e principalmente pintar a fachada da galeria deles. Esse trabalho, eles já conheciam o meu trabalho, porque desde que eles abriram, eles já tinham comprado prints meus. Em 2023, eles encomendaram 3 modelos diferentes de prints e eles compraram 5 de cada. Então, compraram 15 prints de uma vez, pagando 80% direto para o artista, o que é muito bom, porque normalmente lugares que revendem prints, eles fazem mais por consignação, né? Mas eles te conheceram no Instagram? Eles, como eu falei, eles têm uma ótima curadoria, então eles já conheciam o meu trabalho pelo Instagram. Uhum. E aí já tinha rolado essa relação comercial com eles, e eles pareciam ser muito cuidadosos e saberem o que estavam fazendo. E aí, a partir disso, eu fui acompanhando o Instagram deles e vendo que eles estavam fazendo umas movimentações maiores do que simplesmente revender prints. Eles lançaram um print com um artista, se não me engano, é argentino, Alan, não lembro o nome, eu sou péssimo de nome, perdão. Mas eles fizeram uma colaboração com esse artista e fizeram um lançamento com ele. Ou seja, levaram ele para o México para fazer isso. E aí eu comentei, falei, num simples post deles, eu comentei falando, tipo, poxa, que legal. Assim, não falei nada demais. Mas aí no mesmo momento, eles me responderam falando, tipo, queremos trazer você. E aí comentaram toda a parte da logística e tal. A gente está indo para um novo espaço, a gente quer pintar a fachada, a gente gostaria de trazer você para cá para pintar a fachada e para a gente lançar prints novos com você e tal. E aí, conforme a gente foi conversando, eu, por ser megalomaníaco, eu falei, bom, já que vocês vão me levar para aí, vamos fazer uma exposição, em vez de só lançar um print novo. Vamos fazer algo maior. E aí eles super toparam, e foi um pouco fora do know-how deles, assim, sabe? Tipo, eles são realmente uma galeria de prints, e eu, através da minha mentalidade, a minha ideia, eles acabaram fazendo pela primeira vez uma exposição mesmo de arte. Você acha que, por exemplo, se você tivesse no Brasil, isso teria acontecido? Tipo, poderia estar em qualquer lugar? Nesse caso, sim, porque o México, se não me engano, posso estar sendo ignorante, ele é tantas horas de voo, tanto daqui como de Portugal, se não me engano, é praticamente a mesma distância. Então, esse trabalho especificamente, eu acho que poderia ter acontecido tanto eu lá como aqui. Eu não acho que o fato de eu estar lá influenciou eles de nenhuma maneira, assim. E os outros? Então, aí depois eu participei do Art Town Festival, que é da Romênia, uma cidade chamada Ploiesti, que é uma cidade industrial, assim, super perto de Bucareste, mas bem menor, né? E nesse caso eu acabei indo parar na Romênia porque eu me inscrevi no último dia de inscrição desse festival e eu escrevi um texto que eles pediram um texto na inscrição que fosse, não é um poema exatamente, mas era uma coisa mais lúdica, assim. E eu gosto muito de escrever, né? Eu acho que eu já comentei com você, é uma coisa que eu não exploro tanto no meu trabalho, mas eu gosto muito mesmo de escrever. E aí eu acho que, pelo que eles me falaram, esse texto foi o que acabou fisgando eles, por assim dizer, e passarem a compreender meu trabalho de uma forma. Eles deram mais tempo para olhar direito para o meu trabalho e querer entender.
E aí eles amaram a proposta, e tanto que eles me concederam o maior espaço do evento, que era um prédio de 14 andares, e isso acabou sendo como se fosse um foco, um holofote de luz sobre mim, né? Uma grande oportunidade que eu sempre tive de pintar um mural gigante, assim. Inclusive, continua sendo um grande desejo meu, assim, poder fazer meu trabalho o maior possível. E aí, nesse E, caso, influenciou bastante a minha localização em sim, Lisboa, porque eles pagavam um valor fixo, independente de onde você viesse, e uma ajuda de custo, além do pagamento, de 200 euros para pagar o voo. E, tipo assim, se eu tivesse no Brasil, 200 euros ia ser uma pequena parte, né? Mas como eu estava lá, foi realmente elas por elas. Acabou pagando meu voo e mais o cachê depois. tem mais uma questão da mobilidade, né? De você estar ali, poder ir na mesma hora e não ter uma coisa de precisar de uma certa antecipação, que é um pouco o que acontece, né? Porque às vezes a gente recebe vários convites, né? Né, para outros artistas que a gente trabalha, exatamente isso. A gente tem X dinheiro para mandar. Você tem que chegar, né, com esse X dinheiro. Se esse X dinheiro você está no México, se você está no Brasil, se você está na cidade vizinha, se você está em Marte, não muda, né? Então, o que acontece é que eu acho que tem essa facilidade, principalmente para os festivais, né? De você estar muito próximo, né, dos lugares onde você vai precisar ir, né? E o outro foi uma exposição, não foi isso? Foi em Berlim, na Alemanha, que foi agora em fevereiro, né? Foi há um mês atrás, basicamente. E foi essa também pesou muito eu estar em Lisboa, porque, no caso, quando eu estava em Lisboa, eu comecei a conversar pelo Instagram com o Ben, que é o galerista da Mauer Gallery, que é onde eu fiz a exposição. Comecei a conversar com ele porque um artista amigo simplesmente passou pela galeria e repostou eles. E eu passei a conhecer o trabalho deles e eu vi que tinha uma conexão com o meu trabalho imediata, porque o meu trabalho, apesar de ser super versátil e eu conseguir aplicar ele do micro ao macro, tanto um papel como eu falei, um prédio de 14 andares, é, ele tem essa característica onde eu passo muito tempo desenhando no papel antes de executar ou numa tela ou no muro ou fazer virar, enfim, N superfícies que ele pode acabar tendo no final, na arte final, mas a parte que eu considero o trabalho real e é ali que acontece a mágica da criação e desse momento onde é muito mais eu comigo mesmo, é desenhando no papel. Então, foi imediato a minha ideia que eu tive de conexão com esse lugar, porque eles vendem frames originais de animações, como, por exemplo, Akira, né, que é uma grande referência para mim. Acho que para qualquer desenhista, assim, tem essa admiração por esse filme, né, essa animação, e eles têm, por exemplo, um frame original dessa animação, entre várias outras, tipo Dragon Ball, Sailor Moon, eles têm muitas coisas muito raras, assim, que são sketches, só que originais de coisas históricas. Então, em toda a exposição minha, o foco são séries de telas novas que eu apresento, né? E sempre tem uma parte, normalmente uma parte bem menor, aonde o foco passa a ser os sketches, que é justamente para as pessoas entenderem um pouco do meu processo e do meu universo de desenho para conseguir chegar no final das telas. E aí eu comecei a conversar com o Ben, eu já imaginei que também pelo espaço físico ser bem menor, a galeria, eu imaginei que seria uma oportunidade de produzir coisas pela primeira vez menores e numa superfície de papel, para ter justamente esse link com a galeria. E aí ele amou o projeto. Isso, assim, casou o fato de eu ter um projeto que estava só na minha cabeça, que era um desejo, casou muito com o desejo do galerista, que era mostrar um artista que nunca teve a chance de expor em Berlim. Então foi como se fosse, né, a minha estreia por lá. Isso conta muito para o galerista também, ele ter
a oportunidade de ser o primeiro a mostrar o seu trabalho, sabe? Então, quando eu mostrei os meus sketches, quando eu mostrei a sala da minha casa, que era o meu ateliê, porque era amplo e vazio, ele viu que eu guardava os meus sketches na parede e basicamente era mais ou menos aquilo que eu gostaria de fazer, sabe? O que eu estava vendo todo dia, que é a minha maneira de acordar e já ver meus desenhos e assim trabalhar neles, né? Porque muitos eram apenas sketches, que ainda necessitavam um refinamento, ou assim, eu acho que a arte de desenhar passa muito pela repetição, né? Então, eu redesenho muitas vezes os mesmos desenhos até chegar numa arte final. Por isso que eu gosto tanto do papel. E, enfim, essa exposição acabou acontecendo dessa maneira, onde eu simplesmente, pelo Instagram, comecei a conversar com o galerista e vi que ele foi se interessando pelo meu trabalho a ponto da gente depois fazer uma chamada de vídeo. E assim como foi o nosso caso também, que acabou tendo 2 horas, sendo que era uma conversa só de meia hora, aconteceu. Então, o que eu tenho para falar para artistas que têm essa curiosidade de como fazer acontecer, eu acho que passa muito pela maneira como você se expressa e dialoga com as pessoas, sabe? É que você contando assim, né? Eu acho que quem ouve pode pensar, é só conversar no Instagram, né? Mas eu acho assim, não sei o que que você acha, enfim, qual é a sua visão, mas a sensação que dá é que existe uma acessibilidade maior né, para os artistas, né, em relação a essas galerias, esses festivais, quando você está fora, pelo também o grande número de galerias e festivais que existem, né? Porque eu acho que existe eu não sei, a sensação que eu tenho aí também era essa uma pergunta que eu queria te fazer. Você tem essa sensação de que lá as pessoas eram mais abertas para ouvir sobre o seu trabalho, para ver para ver o seu trabalho, sabe? Porque, de alguma maneira, você acha que tem um mercado mais estruturado e maior e com mais dinheiro amplia esse acesso a essas pessoas? Eu acho que não. Eu acho que isso é um mito que a gente criou. Berlim mesmo. Eu achei que, nossa, ia ter um monte de galeria e essa era só mais uma. Principalmente de arte urbana, tem pouquíssimas. E que teve uma, por exemplo, que chama Urban Spree, que eu visitei em 2019, que uma artista amiga chamada Marina Zumi, que é argentina, mas morou no Brasil por muito tempo, né? Participava da sétima no começo e, enfim, ela fazia parte desse coletivo, né, de artistas e tal, e participava do grupo do Tinho também, a mesma galera. Em 2019 ela expôs lá nessa Urban Spree e passou a ser para mim um marco, assim, uma referência de lugar onde eu um dia, né, eu ainda estava formulando o meu trabalho autoral na época, mas eu passei a ver como uma referência de espaço onde um dia eu gostaria de expor e tal. E realmente o lugar é muito legal e é amplo e tal, a curadoria é boa, mas de lá para cá eu percebi que eles estavam basicamente quase morrendo, sabe? Tipo, quase tendo que fechar e tal. Então, não sei como tá lá hoje em dia, não visitei, não tive a oportunidade de ir lá e nem de conhecer o dono. Eu conheci, na verdade, em 2019, mas não reencontrei ele nessa oportunidade. Mas eu acho que é um grande mito, assim, de que tem muito mais galeria e muito mais chance. O que tem é o fato da gente ser visto como exótico lá, né? Eu acho que o artista visual brasileiro, quando ele está fora, ele passa a ter um diferencial, porque você é como se fosse um alienígena para eles, de certa forma, mas ao mesmo tempo a sua arte passa a ser exótica também, né, como consequência. E aí, nisso sim, eles podem atribuir mais valor. O fato de você ser diferente, ter um diferencial, você é uma pessoa que saiu da onde você veio. E eu acho que isso sim é um diferencial que eles podem atribuir ao seu trabalho como algo agregado, como um valor agregado mesmo. Eu acho que a arte urbana no Brasil, ela tem um lugar ali de um engajamento social, uma conexão assim com essas lutas, né, minoritárias, que, óbvio,
sim, são presentes na Europa, mas se fazem bem menos necessárias e urgentes do que em países da América Latina, por exemplo, né? E eu acho que isso se reflete diretamente no resultado do trabalho, né? Tanto que a gente vê artistas europeus pintando, né, e desenhando coisas com muito menos comprometimento social do que a gente tem no Brasil, assim. E não sei se você teve essa sensação lá, assim. Eu sempre tenho essa sensação, assim. Eu me lembro, assim, toda vez que eu converso com gringa, é um pouco isso, assim, né? Tipo, essa expressão, né, de serem muito spoiled, né? Tipo, é isso, são todos muito mimados, né? Não precisam desse lugar de uma luta social. E você acha que, de alguma maneira, isso é lido, assim, no seu trabalho, e por você ser brasileiro, ou se isso se reflete, né, na maneira como você se coloca, e isso te gera oportunidades? Porque eu acho que existe uma diferença brutal no resultado final do trabalho, assim, você percebe, assim, que eles enxergaram isso, assim, isso de alguma maneira foi um lugar de abertura para essas conexões que você fez? As questões sociais, você diz? Eu acho que sim. Questões que você carrega no seu trabalho, assim, porque eu acho que é um pouco diferente, mesmo, né, o seu trabalho que fala de um lugar existencial, as nossas angústias são angústias muito diferentes de pessoas europeias, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que isso influencia, né? Com certeza, a experiência de vida da pessoa influencia muito no que ela produz como arte. Então, eu acho que sim, eu acho que torna mais interessante também o meu trabalho depois da pessoa considerar tudo que eu já vivi também como grafiteiro, por exemplo, que eu mencionei no começo aqui, né, do papo. Eu acho que agrega uma camada a mais de vivência mesmo, de estilo, talvez, justifica muita coisa, a vivência de fazer grafite por anos porque gosta, porque ama, né? Eu acho que principalmente aos olhos dos outros artistas isso fica muito notório, assim, quando uma pessoa ama o que faz, né? Então, eu acho que tem essa naturalidade que acaba sendo evidente no rolê das pessoas ou não. E eu acho que essa sensibilidade de ver isso é muito relativa, depende muito do olhar, tanto da pessoa aqui, tipo, uma marca daqui nunca vai ter esse tipo de olhar para um trabalho, porque é um ponto de vista completamente diferente. Então, eu acho que é muito relativo essa questão social, assim. Eu acho que realmente lá eles são muito mimados em relação a isso, de não ter necessidade de misturar os assuntos sociais com a arte. E a gente basicamente não é nem que a gente não tem escolha, né? Porque o Brasil é um país de terceiro mundo, né? Tipo, a maneira como as cidades aqui, as grandes cidades principalmente funcionam é uma loucura. Questão da violência, questões sociais gravíssimas, né? Principalmente o fato de terem poucas pessoas que têm todo o dinheiro e muitas que não têm, causa essa tensão, essa maluquice que a gente vive e cria abismos sociais, né, e culturais principalmente. Então, e o Brasil é enorme, né? O Brasil é quase do tamanho da Europa inteira, tem isso também. Sempre que alguém lá me perguntava sobre o Brasil, sobre o que eu sempre começava explicando que o Brasil é como se fosse a Europa e cada estado aqui fosse um país, basicamente, porque as questões culturais aqui são muito gritantes de estado para estado, né? Não só o jeito de falar, que já muda bastante, mas as questões de valores culturais mesmo e sociais. Então, eu acho que lá fora eles nem têm noção do que é o Brasil, sabe? Essa é a minha percepção final, é de que muitas vezes a gente aqui não sabe também, porque quem tem dinheiro aqui fica pagando pau e querendo ir para lá em vez de passar a conhecer a nossa própria cultura também. Eu tem muitos lugares aqui que eu quero conhecer e agora eu vou ter a oportunidade também de viajar por aqui.
muitos que eu já fui, e eu valorizo muito o fato, assim, de ser brasileiro. Eu tenho muito, muito orgulho de ser daqui, apesar de todas as coisas negativas. Eu acho que isso também é o que faz a gente ter esse diferencial, que é aprender a improvisar, aprender a ser flexível. Eu acho que isso sim eles admiram porque eles conseguem ver que a gente faz acontecer com, sabe? Tipo, fazer limonada com os limões que nos dão, assim. Então, a gente tem essa característica que, essa malemolência que os europeus simplesmente não têm. Sim. E se você pudesse citar, assim, né, pensando no mercado, no que você viveu e nessas experiências, assim, quais são as principais diferenças, assim, que você enxergou entre essas relações mercadológicas, né? Você tinha feito já uma exposição aqui, feito alguns trabalhos aqui e lá, assim, né? Você acha que existe a mesma valorização? Como é que é? O que que você viu, assim, que você pode citar, não só do mercado, mas como das relações entre artistas e o mercado, sabe? O que que você acha que eram as maiores diferenças, assim? Eu acho que não tem tanta diferença, não. Eu acho que é basicamente a mesma diferença final entre a nossa moeda e a moeda deles. Não muda muita coisa. Eu acho que assim como lá vão ter níveis de valores, então tem galerias que trabalham numa faixa de valor, galerias que trabalham numa muito maior, assim como aqui também. Então, eu acho que é bem compatível no final das contas. Eu acho que lá também está passando por uma grande inflação, como aqui, então o preço de tudo está caro. Aí, pô, se está tudo caro, por que que a arte tem que ser a coisa que vai ser barata, sabe? Por que que é o artista que tem que ficar, no final das contas, aceitando ganhar menos por questões que não tem nada a ver com o próprio artista, mas no final das contas ele que vai ter que comprar a mesma comida, roupa ou o que seja, as coisas básicas, pagar aluguel, pagar seguro, coisas burocráticas onde está tudo super alto, sabe? Então, eu acho que a valorização da arte, assim, em si, lá é a mesma que aqui. A única questão é que provavelmente tem mais gente com poder aquisitivo lá e que teve, de certa forma, um acesso à cultura também. Eu acho que a cultura de, por exemplo, comprar arte, colecionar arte, é uma coisa que aqui fica muito limitada a pessoas ricas. É muito difícil. Acho que, tirando pessoas que são mais do meio artístico e que acabam comprando mais prints, talvez, fica mais limitada o acesso à cultura aqui, né? E lá eu acho que, querendo ou não, é uma coisa mais ampla, uma coisa que tem um abismo menor em relação à aquisição de arte, sabe? Então, eu acho que lá tem essa cultura de comprar, talvez, maior do que aqui. Mas também muito por causa do social, que é o que a gente está falando, né? As pessoas terem algum dinheirinho sobrando depois de fazer as compras do mês e tal, tal, tal. Tipo, aqui, como que a pessoa vai, sabe? É um luxo ter arte, né? Querendo ou não, na sua casa. Não é uma coisa que a pessoa vai depender disso para conseguir viver, né? Tipo, funcionar. É, Então, são questões sociais, mesmo que a gente observe a diferença. Mas eu acho que tudo depende também dos nichos que você atua. e você acha que lá, né, você falou, tem poucas, por exemplo, Berlim, né? Mas Berlim não é um centro, né, do mundo artístico, né? Tipo, então, assim, não dá para você pensar Berlim nesse lugar. Mas pensando, assim, nos outros lugares que você esteve, né? Você falou que no início fez uma exposição em Londres, em outros lugares. Você acha que a gente aqui, né, por exemplo, né, se a gente for pensar São Paulo, né, que hoje é considerada uma das maiores cidades de arte urbana do mundo, né, talvez a maior em produção ativa atualmente, mais do que Nova York, né, em produção atual. É, a gente tem pouquíssimas galerias de arte urbana e as galerias de arte contemporânea, elas não contemplam, né, os artistas urbanos. Você acha que isso lá, de alguma maneira, tem mais espaço, que eles entendem a arte urbana mais nesse lugar?
junto da arte contemporânea, que existe um movimento maior com outras galerias. É claro que são bem menos galerias do que a galeria de arte contemporânea, mas assim, o que você percebe assim? O que você percebeu dessa sua experiência? Você diz entre o distanciamento da arte contemporânea e da arte urbana, por assim dizer, lá. Se você acha que existe uma valorização da arte urbana maior do que tem aqui, no sentido de mais espaços de venda, como é que isso, de alguma maneira, se estrutura lá? Acho que não. Eu acho que eles têm uma compreensão do que é a arte urbana há mais tempo, talvez lá. E eu acho que aqui é uma coisa mais nova, mais emergente. Mas isso não quer dizer que lá tem mais espaço, sabe? Talvez até muito pelo contrário, lá já tenha passado da época onde era uma coisa mais relevante e hoje em dia, por já ter sido explorado muito comercialmente, muito assuntos já terem sido tratados, eu acho que é uma coisa que já até de certa forma virou uma coisa mais repetitiva lá. E eu acho que por conta disso rola muito preconceito das galerias de arte contemporânea, de pensar, pô, isso já foi feito, isso não é novo, isso, tipo, a gente já sabe, tipo, o assunto já foi tratado, entendeu? Tipo, próximo. Eu acho que o mundo contemporâneo, ele sempre está em busca de coisas novas, né? Uhum. E a arte urbana, muitas vezes, no que diz respeito ao conceito, é um pouco repetitivo quando são é, quando o grafite ele fala sobre o próprio grafite, sabe? Sobre a transgressão, sobre questionamento, sobre propriedade privada, sobre a história do grafite mesmo, que vem essa coisa de ser um crime, na verdade, né? Querendo ou não, o grafite original, o movimento, tem a ver com o fato de você se apropriar de um lugar onde você não tem autorização para passar uma ideia e tal. E aí, a partir do momento onde você está numa galeria, você está, primeiro, você está, na maioria das vezes, você está vendendo algo, então já não é um intuito mais de protesto, por assim dizer, ou até mesmo, talvez a ideia do ego ainda seja a mesma, onde você está expondo, né, tendo a chance, a abertura, o espaço para mostrar algo. Porém, existe mesmo esse distanciamento, sabe? Eu acho que aqui, por ser uma coisa mais fresca, esse movimento todo acaba acontecendo de uma forma mais, como se fosse emergente mesmo, talvez seja a palavra. E eu acho que tudo é novo impacta muito mais, traz ideias novas, questionamentos novos, e a gente tem muita demanda de questões sociais a serem tratadas, então eu acho que é uma ótima forma de expressar e de mostrar um trabalho com essa energia da rua que a gente acaba tendo mais, talvez aqui. E, assim, eu acho que mesmo aqui rola também esse abismo, por assim dizer, que você falou, é, por conta dos curadores e galeristas, novamente, estarem querendo algo novo, né? Então, acho que a arte urbana ela tem se reciclado com o tempo também e na medida do que o tempo passa, assim, vão se criando coisas mais nichadas. Então, eu acho que, pô, no final das contas, a arte urbana é arte contemporânea também, sabe? Sim, com certeza. E você, de alguma maneira, assim, né, pensando o seu trabalho, né, pensando essas diferentes vivências que você já teve, né, tanto no grafite, no throw-up, né, e as galerias, você tem uma maneira de pensar o seu trabalho para esses diferentes lugares, assim, no sentido de trabalhos, né, em grande escala, como você estava contando que você fez lá na Romênia, né, e suas outras peças que você acaba fazendo, né, e acho que se a gente for olhar
toda essa trajetória, né? Você tem quadros um pouco maiores, né? Tem essa exposição que você fez em Berlim, que são trabalhos menores em papel. Como é que você consegue? Porque eu acho que esse é um pouco um desafio, assim, de artistas urbanos, né? De que maneira que eles conseguem percorrer esses diferentes suportes e essas diferentes dimensões no seu trabalho, assim. De que maneira que você pensa isso no seu trabalho? Bom, eu acho que eu penso muito no espectador. Eu sempre amei ir em exposições, ir em galerias sempre que possível, mas assim, desde pequenininho olho as coisas na rua. Acho que amo passar e ver um desenho feito em mural, um grafite, um trawap, que seja, qualquer coisa que eu vejo que alguém interferiu, às vezes um cara com giz, qualquer coisa, sabe? Eu gosto muito de me colocar no lugar de quem passou por ali e fez aquilo e pensar qual era a intenção, a escolha da estética, a escolha do lugar. Gosto muito disso, assim. Desde pequenininho eu percebo, e isso me influenciou muito em relação ao que eu faço. Então, é, ao se colocar no lugar do espectador, você produz com uma certa sensibilidade, né? Que eu não estou simplesmente... obviamente que o conceito e o desenho em si do meu trabalho seria o mesmo, independente do suporte, da superfície, mas na hora de executar, você acaba tomando as decisões pensando no espaço, não tem jeito, né? E eu acho que isso sim é uma característica que me trouxe essa versatilidade, foi fazer grafite na rua, porque a gente saía para pintar, a gente descobria os muros que ia fazer enquanto estava passando na frente. E aí tem um muro que é uma textura X, e que você precisa fazer de um jeito, senão não vai ficar legal. Ou do nada você vê sei lá, um espaço menorzinho que você tem que encaixar, e aí você tem que fazer o traço mais fino e tudo menor. Eu acho que essa vivência me deu essa versatilidade de aplicar meu trabalho autoral, meus murais, em diferentes escalas e superfícies também. Então, mesmo quando eu fazia Trawap, tinha um grupo de amigos, eu falei sobre isso ontem, inclusive, com uma amiga. A gente tem uma gíria aqui em São Paulo que é sapo, o verbo sapiar, né? Sapiar, que é a gente chega num lugar, imagina, eu, você e mais alguém, a gente chega num lugar, a gente vê uma parede, a gente fala, vamos fazer um grafite lá. Aí, teoricamente, a ideia é que todos façam do mesmo tamanho. E eu sou a favor disso. Só que eu também sou a favor, se tem um lugar para os três fazerem grande, a gente fazer o máximo de tamanho possível, maior. Se a gente tiver tinta, não tem por que a gente não ocupar todo o espaço. E tem gente que gosta de fazer sempre do mesmo tamanho, e enfim, não pensa muito no lugar em si. E aí, por conta de fazer sempre do maior tamanho que eu podia fazer, eu acabava tendo esse apelido, que era sapo, porque eu gostava de fazer grande. Então, assim, essa minha característica de gostar de fazer grande se mantém tanto nas minhas posições como no mural, por exemplo, que você me mencionou da América, que foi a grande oportunidade da minha vida de fazer um prédio e ver essa diferença, né? Assim, eu não tive tanta oportunidade de ficar lá na frente, porque eu voltei logo depois de pronto, eu já voltei, né? A Romênia é um pouco bagunçado, não é assim que nem outros países da Europa, né? Então, eu terminei no último dia o mural, no outro dia eu voltei para Lisboa, eu não tive a oportunidade de ficar contemplando e ver as pessoas vendo o mural, eu via mais enquanto eu estava produzindo, né? Lá de cima. Tem essa versatilidade assim que o grafite te traz, de tanto de material como de superfície. E aí eu sempre gostei de trazer isso para o meu trabalho, onde meu trabalho tem também a característica, além de ser preto e branco, também são os traços grossos, né, e largos. Então, é um bold line que eu utilizo nos meus personagens, que também trazem mais esse aspecto do grafite.
e um pouco do universo da tatu, assim, muita gente acaba pedindo para tatuar meus desenhos também por conta disso, por ter essa linguagem de traço mais grosso. E isso vem também do grafite, onde eu originalmente nas telas utilizava squeezer, né, para produzir. Mas uma coisa, Teodoro, que eu acho que é interessante, né, de você contar, é um pouco sobre essa sua volta, assim, né? Acho que por que se volta são vários motivos, e acho que você pode contar se você quiser ou se você não quiser, porque enfim, é uma questão, né, acho que particular né, de cada um que tem essa experiência. Mas de que maneira você acha, assim, que essa ida transformou o seu trabalho, assim? De que maneira que você acha que você volta, o quão diferente você volta e o que diferente você volta depois dessa experiência? Acho que o que eu mais percebi que eu preciso é, tipo, ter meu próprio espaço físico para produzir. E eu gostei muito da oportunidade de parar para elaborar, por exemplo, meu portfólio, coisas que podem parecer primárias assim para um artista, mas que faz muita diferença. Então, eu consegui pela primeira vez na minha vida, desde que eu comecei meu trabalho autoral, foi basicamente fazer uma pequena pausa estratégica para respirar e entender muita coisa sobre o meu trabalho e sobre mim, sobre o que eu queria, sobre qual eram minhas prioridades, quais eram as minhas prioridades. Então, eu acho que é muito difícil você conseguir fazer isso no meio de tanta maluquice que acontece, né? A vida em si nunca para, parece que o tempo está passando muito rápido, né? A gente está já quase em abril, parece que foi ontem que foi o ano novo, parece que foi antes de ontem que foi, sei lá, 2023, 2015 parece que foi ontem. Então, eu acho que o que eu volto de lá com essa percepção de que o mais produtivo para mim como artista no momento é fazer o tempo passar mais devagar e assim eu conseguir executar as coisas da melhor forma possível. Então, eu acho que o que mais agregou para mim foi de certa forma justamente a movimentação de estar sozinho num lugar novo, sabe? Eu não quero perder essa esse sentimento que eu tive. Ele ainda está comigo, apesar de eu estar no lugar onde eu sempre vivi, eu ainda me sinto livre para me deslocar, para me movimentar. Então, eu acho que te traz uma versatilidade, uma sensação de que você está pronto para se mexer, sabe? É uma ótima ferramenta. Estar em lugares novos é uma ótima ferramenta para te tirar da inércia, seja criativa, seja psicológica. Então, eu acho que eu ainda tô com essa energia comigo, assim. Eu acho que tem E isso, né? Tem essa coisa de você, parece que você dá aquela sensação de que aquilo ali está mais próximo do que você imagina, né? Que talvez você precisar acessar aquilo de novo, aquilo não está tão distante, né? Como se você percebesse que é difícil, né? São muitos caminhos a serem percorridos, mas é um caminho factível, né? Não é impossível de se alcançar, né? Eu acho que dá essa sensação de estar mais próximo de diferentes oportunidades. Eu não acho que só de estar mais próximo de um lugar que é distante, mas acho que está mais próximo de outras oportunidades, de outras maneiras de se estar no mundo, né? E também de um ser artístico, né? Eu acho que isso é o que é mais interessante, assim. Eu acho que eu já morei muito fora do Brasil, né? E eu tenho duas sensações que são muito antagônicas, né? Que é essa. Eu nunca. Eu morei muito nova, assim, né? E morei em muitos lugares. Morei em Nova York, morei em Londres, morei em Paris. Mas eu nunca quis ficar porque eu nunca gostei dessa sensação de ser estranho e estrangeiro num lugar. Essa era uma sensação que me dava muita angústia. Mas, ao mesmo tempo, cada vez que eu voltava nesses lugares, não mais como moradora, mas como
turista, eu tinha essa sensação de que aquilo ali sempre esteve na minha trajetória e sempre foi possível como uma possibilidade de novo, assim, né? Tipo, agora fui para Nova York de novo e eu morei muitos anos em Nova York. Então, tipo, eu olhava para aqueles lugares, eu falava, eu poderia estar ali de novo, né? Isso aqui está mais próximo de mim. E dá uma certa sensação, não de bem-estar, assim, mas de coragem, né? Eu acho que é essa a sensação que dá quando você tem uma oportunidade dessas, assim, que às vezes a gente está aqui, e é isso que você falou, a gente está muito num movimento de inércia e nos falta, né, tem o desejo, mas nos falta coragem. E quando a gente pode viver essas experiências, né, por mais difíceis que elas sejam, né, porque é isso, eu também não quis interferir muito no que você estava contando, mas é isso, eu também tenho uma série de conhecimentos no mercado que é isso, assim, não é tão simples, não é tão maravilhoso, não é tão diferente daqui, não dá tão dinheiro a mais, tem tudo isso. Mas eu acho que dá essa sensação de você falar, é quase aquela coisa que é isso, né? Eu digo isso para os meus amigos europeus, né? Que eles, depois que eles fizeram a Revolução Industrial, a Europa não precisou lutar mais por nada, né? Então, depois da Revolução Industrial, eles tiveram todos os seus direitos mantidos em lei, né? Então, o direito à saúde, o direito à educação, né? Tipo, os direitos universais mantidos. E a gente aqui, todos os dias, tem a necessidade de lutar pelos nossos direitos básicos, porque eles estão garantidos, mas eles são muito frágeis, né? A gente pode perder a qualquer momento e ele é acessível ele é acessível a uma minoria privilegiada. A grande maioria não tem essa acessibilidade, né? Não tem acesso à saúde de qualidade, né? Educação de qualidade, né? A alimentação de qualidade, moradia de qualidade. Então, eu acho que dá um pouco essa sensação, né, que são essas duas coisas, né, do tipo, se eu tiver um desespero, é aquilo ali eu posso acessar de novo, né? Tipo, eu conheço de alguma maneira um caminho, e mesmo que esse caminho tenha que ser feito de novo, você não precisa. Não é impossível. Eu acho que essa é a principal coisa de uma experiência fora do país, assim, de você perceber que você pode viver aquilo de novo, e aquilo não é impossível. Exatamente. Eu acho que as portas por onde você passa, elas ficam abertas, entendeu? Então, são coisas que a gente vive que depois a gente pensa, tipo, cara, é o que você falou, quando você estava em Nova York, você passou por lá e falou, tipo, eu poderia estar lá, sabe? Não é uma coisa impossível. É como se fosse uma fase que você passa. Aí você não precisa nunca mais nem passar por lá, mas você sabe que você passou. E isso agrega muito na sua personalidade, né? Eu acho que é interessante, assim, eu pesquisei também a vida de alguns artistas. Tem um desenhista japonês, eu não vou lembrar o nome, novamente sou muito ruim com nomes, então peço perdão, mas ele é o artista que desenhou aquela famosa onda. Uhum, Se não me engano, chama Hokusai. uhum. E tem eu acho que eu tenho aqui, esse livro aqui, ó. Sim, ele chama Hokusai. É, é um mangá sobre a vida dele, desenhada por outro artista. E o cara viveu 80 anos e ele mudou de casa 80 vezes. E me inspirou muito. E por várias questões. Foi publicado esse livro, esse mangá por Pipoca e Nanquim. E eu, inclusive, vou reler de novo. Assim, eu li, acho que em 2024, talvez, no começo do ano. Mas me influenciou bastante também nessa questão de sempre estar querendo se reinventar como ser humano, né? Como artista também, consequentemente. E essa ideia de você não se manter preso num lugar traz muitas coisas, tanto negativas como positivas, né? A possibilidade que te traz de, por exemplo, de poder perambular por aí, te traz possibilidades legais. Você sempre está vivendo algo novo, mas também o ser humano ele tem a necessidade da estabilidade e da base por trás de qualquer aventura, né? Então, esse meu movimento de voltar para cá
simplesmente é uma nova fase da minha vida. Eu não tô parado, entendeu? Então, o meu desejo, assim, o meu objetivo é passar um certo tempo aqui, principalmente o restante desse ano, com certeza. E tenho muita vontade de trabalhar por aqui e ter essa experiência de continuar o meu trabalho, mas em superfícies brasileiras. Sim. Bom, a gente vai ficar por aqui. Foi muito bom. Foi muito bom essa conversa. É longa, a gente sabia que ia ser longa. E olha que foi você me falando antes para dar uma segurada, hein? Imagina, a gente ia fazer uma minissérie. Um podcast com vários episódios. Minissérie Teodoro. Bom, muito obrigada por compartilhar com a gente. É muito bom assim, sempre ouvir outros artistas, e acho que para os artistas também escutarem outros artistas é muito bom, assim, porque de alguma maneira eles podem, enfim, tirar suas dúvidas, mas também de alguma maneira, às vezes, esses ideais que são construídos, né? Queria te agradecer pela conversa e, enfim, por poder compartilhar também. É muita generosidade também você contar aqui de como é que tudo aconteceu, porque é meio isso, é quase um. Como é que o artista poderia, de alguma maneira, tentar, né? E aí queria te agradecer, e, enfim, se você quiser falar alguma coisa final aqui, agradecer quem você quiser. E eu queria agradecer a Mari por acompanhar aqui o nosso podcast, fazer o nosso roteiro, a edição que é feita pelo Léo, e, enfim, agradecer você mais uma vez por ter compartilhado com a gente. Não, eu que agradeço, com certeza. Você, Carol, que é a cabeça desse projeto chamado Aborda, né, da agência, e de todo mundo da equipe, com certeza, de todos os artistas também, inclusive, que fazem parte. E o que eu queria deixar aqui como mensagem final é que você que está escutando isso também, seja um artista ou só um admirador da arte, tenha qualquer tipo de dúvida ou questão, você pode também me escrever e eu falo com o maior prazer sobre qualquer dúvida ou questão a ser tratada dos assuntos que a gente falou aqui. Eu gosto muito de falar sobre as experiências vividas e a trajetória, como você falou, é muito rico poder conversar sobre com outros artistas e tal. Então, queria agradecer também a oportunidade de estar contando a história e, se for ajudar outros artistas, outras pessoas que têm desejos semelhantes, assim, a terem algum tipo de referência, fico muito feliz, assim, em poder contribuir para isso também. Para quem acompanhou a gente até aqui, esse foi mais um episódio do Abordaria, o podcast da Borda, onde a gente discute os caminhos da arte contemporânea e urbana. Se você gostou do nosso papo, compartilha com os nossos amigos e segue o Abordaria no Spotify. A gente tem também no YouTube e no nosso site, que é aborda.com.br. Pode acompanhar a Borda nas nossas redes sociais, no TikTok, no Instagram. E para saber mais do nosso trabalho e sobre o trabalho da Autópsia e de todos os nossos artistas. Até a próxima!